vim toda descabelada falar de Mulher Maravilha. Nossa, é sério, eu nunca achei que eu sairia tão empolgada do cinema de um filme da DC. The gods gave us many gifts. One day you'll know them all. This is where we keep them. E fomos surpreendidos novamente. Que filmão da porra! Que coisa mais maravilhoso! Cara, assim, não tenho nem por onde começar, na verdade. Gal Gadot tá maravilhosa. Ah, sim, esse vídeo vai ter spoilers, tá? Então, spoiler free! Se você não assistiu Mulher Maravilha ainda, não continue este vídeo, ok? Eu vou tentar ir comentando conforme eu for lembrando por aqui, mas eu vou focar este vídeo apenas nos pontos positivos do filme. E aí depois eu vou fazer um vídeo falando sobre os pontos que poderiam ser melhores. Porque por mais que eu tenha amado pra caramba o filme, eu também tenho ciência de que tem alguns erros. Todo filme tem, não adianta, isso daí é natural. Só que a gente, como fã, é óbvio que a gente sempre tem que esperar melhor ainda do que veio. Never let your guard down. You expect the battle to be fair until she is better than even you. Gal Gadot tá incrível no papel, apesar de ter aí uns pequenos pontinhos assim, quando ela precisa de uma atuação mais intensa, ela ainda não consegue dar conta, mas é algo que a gente consegue relevar hoje em dia, porque querendo ou não, ela é uma atriz que tá começando no sentido de ser uma protagonista, né? De levar um filme nas costas, é um puta de um papel e é uma puta de uma responsabilidade que leva anos de treino e prática e milhões de coisas, e a gente tem com certeza que reconhecer tudo que ela fez até agora, mas é claro que também esperar que ela melhore cada vez mais. Mas então, assim, algumas cenas, por exemplo, aquela cena do vilarejo, quando ela volta, que tem a névoa lá, que ela volta e vê que tá todo mundo morto. É uma atuação assim, né? Mais ou menos. Mas, enfim, a gente supera esse tipo de coisa. Todo o resto é incrível. A parte que envolve todas as Amazonas, todas as cenas que tem todas as Amazonas são incríveis. Melhor batalha é aquela batalha da praia. Que coisa mais maravilhosa. Mais maravilhosa. Whoever you are. A Robin Wright, que é a Claire de House of Cards, que a gente ama tanto, estava incrível, surrealmente incrível como Antíope. Cara, a morte dela, assim, foi sofrida. Foi muito rápida, eu fiquei meio assim, mas... Ai, cara, que coisa maravilhosa. O fato dela conseguir treinar a Mulher Maravilha, e não só isso, mas toda essa parte de... Como que eu vou dizer? Eu assisti também um especial no dia seguinte que eu... Não, minto. No mesmo dia que eu fui no cinema, no domingo à noite, passou um especial na Warner, com entrevista com todos os atores. Todos não, né? Alguns dos principais atores, e a Robin Wright estava lá, dando um pouquinho do seu depoimento de como foi vivenciar essa experiência maravilhosa. E uma coisa que ela falou e que eu senti muito, esse poder dela no filme, foi a gratidão que ela sentiu, não só ela como atriz, mas também ela como personagem, de conseguir treinar essa arma, essa pessoa, essa deusa que foi criada justamente para criar este equilíbrio num contexto geral. You will train her harder than any Amazon before her. 5 times harder. 10 times harder. Never let your guard down. Em Mulher Maravilha a gente vai ter a origem que a Diana, ela é filha de um deus, certo? De um deus com a Hipólita, certo? Então eles tiveram relações sexuais e aí ela nasceu, apesar de ainda assim ter essa questão toda dessa mitologia do barro, né, de que ela nasceu do barro, foi esculpida e tudo mais. Isso é muito interessante porque, ao mesmo tempo que a gente trouxe uma vertente mais mitológica para o filme, ainda assim o filme também abraçou um pouco do clássico, que é a origem
a primeira origem da Mulher Maravilha, né, basicamente, primeira entre aspas, porque aí a gente vai entrar num outro debate de quadrinhos que não há necessidade agora. Mas a mais conhecida, vamos dizer assim, a origem mais conhecida da Mulher Maravilha foi revelada no filme também, foi abordada de uma maneira muito bonita, muito simples, mas ao mesmo tempo muito inocente, que a gente fica assim, né, putz, nasceu do barro, né, às vezes é até uma coisa ridícula, mas que querendo ou não, eles trouxeram ainda assim essa referência ao clássico dos quadrinhos, eles trouxeram pro filme, por mais que o filme ainda assim, ele aborde num contexto geral uma roupagem um pouco mais atual, né, colocando aspas também, mas é aquilo, né, são discussões maiores e muito mais gigantes que não tem como abordar em apenas um vídeo. Nossa querida Rainha Hipólita conta para sua filha em algum momento lá no filme toda a sua batalha de como ela libertou a escravidão das Amazonas, né, as Amazonas da escravidão, e como ela liderou toda essa batalha que fez com que as Amazonas se tornassem não só livres, mas totalmente fodas pra caralho, donas de si, super empoderadas e por aí vai. Por mais que elas vivam num universo, assim, entre aspas, num mundo que não tem nenhum contato e elas ainda assim se negam a ter esse tipo de contato com todo o resto da humanidade, ainda assim elas são incríveis, surrealmente incríveis. Elas nossa, cara, elas são muito, mas muito foda. Eu tava vendo hoje, antes de gravar este vídeo, eu estava vendo umas fotos de bastidor, assim, e alguns dados específicos que eles pegaram mulheres super bombadas e, assim, com um corpo extremamente definido e tudo mais para poder atuar como Amazonas, e que eles colocaram também uma faixa, assim, mínima de altura para ser uma Amazona, que, se eu não me engano, era 1,70 m, alguma coisa do gênero, ou seja, Bárbara aqui nunca seria uma Amazona. Steve Trevor, que cara mais incrível! Tipo, por mais que ele tenha sido ali, de certa forma não, por mais que ele tenha sido o par romântico da Diana, da Mulher Maravilha e tudo mais, coisa que eu vou entrar um pouco mais em detalhes no próximo vídeo, que eu vou falar de pontos a melhorar, como eu já mencionei, que alguns pontos específicos eu não gostei, mas eu acho que toda essa questão do romance entre eles aconteceu de uma forma muito natural, nenhum momento foi forçado, então eu fiquei muito satisfeita com isso, porque um dos meus grandes medos era que, por mais que o filme estivesse sendo vendido até então como, putz, empoderamento feminino, não sei o que lá, ele não entregou 100% do que ele prometeu. Realmente isso não aconteceu, mas ele não pecou nesse relacionamento dos dois, ao meu ver. É claro que é a minha opinião, certo? Então, assim, eu acho que tudo foi muito bem construído. Ao mesmo tempo, ele foi um pouquinho do alívio cômico, mas ele também foi parte da salvação do universo e tudo mais. Então, ele foi um personagem que foi muito interessante, porque ele foi muito bem construído na questão de que é o que eu sempre falo aqui, cara, o fato de você passar alguns minutos de tela e você talvez se identificar um pouco com o personagem, ou você sentir uma empatia muito grande pelo personagem por algum motivo específico, isso quer dizer que ele foi bem construído. E isso é um erro que a DC tem cometido em todos os filmes até então. Desde Man of Steel até Esquadrão Suicida, eles têm cometido demais esse erro. E não aconteceu com a Mulher Maravilha. Tanto as Amazonas foram bem construídas, a gente conseguiu entender todo o propósito delas, todas as motivações delas e toda a rotina delas, tudo que acontece ali, apesar de eu achar que poderia ter mais tempo de tela de Amazonas, poderia ter mais, sabe, explorado mais ainda as Amazonas, porque, cara, é o primeiro filme da Mulher Maravilha, ela não precisava necessariamente ter ido pro mundo dos humanos, enfrentar o Ares, o deus da guerra, tudo no primeiro filme. Beleza, isso foi uma escolha aí que a DC tomou, e no fim das contas não foi tão ruim assim, foi uma coisa mais ou menos, mas
num contexto geral, os personagens eles foram muito bem construídos. A gente conseguiu se identificar fortemente com esses personagens, inclusive com o Steve Trevor. Então, assim, ele é um cara que ele é foda por si só, entendeu? Independente de qualquer coisa, independente de, tipo, dele fazer parte de um contexto de guerra, independente dele ter superiores ou não, independente dele estar com a Diana ou não, ele é um cara muito foda. E eu achei isso do caralho mesmo. E fiquei muito contente realmente dessa parte do relacionamento entre os dois ter sido suave, leve, não forçação de barra, entendeu? Todo esse descobrimento da Diana, não só do que é a humanidade, do que é um homem, por exemplo, então do que tá acontecendo, do que é a guerra, do que é um fronte de batalha, do que é uma cidade grande, tipo, todas essas coisas, todas essas descobertas da Diana são muito interessantes, porque ela foi se construindo aos poucos e ela acabou deixando de ser não necessariamente a menina mimada, entendeu, de Temícera, a princesa mimada, mas ela tipo se tornou uma puta de uma Mulher Maravilha mesmo. Você vê assim, tipo, um paralelo entre quem ela era quando ela tava treinando lá em Temícera e quem ela é hoje, tipo, lá recebendo o porta-retrato do Bruce Wayne e tipo, falando, não, mas... E como finaliza o filme dela, tipo, tá, esse daqui é meu legado e eu tô lá pra batalha todos os dias, é uma batalha diferente. E eu assumi esse legado como sendo meu, essa proteção da humanidade como sendo minha. Toda essa construção da Diana, pra mim foi muito, muito, muito foda. Apesar dela ter pecado ali em alguns momentos específicos, porque ela podia ter sido um pouquinho mais tipo, porra, né? O vilão não precisa falar pra você que você é forte o suficiente pra vencer ele. Você deveria saber isso porque tá dentro de você essa essência. Tiveram alguns pontos ali que realmente deram uma pecadinha. Mas num contexto geral, o saldo é muito positivo com a construção dessa Mulher Maravilha foda pra caralho, entendeu? Não só isso, mas da Mulher Maravilha que não assume um lado. Por mais que, no fim das contas, ela acabou assumindo o lado dos ingleses na guerra, ainda assim ela tava lá pra defender todo mundo, entendeu? E ela tava lá pra se doar por aquelas pessoas de uma maneira que, tipo... É muito surreal, porque eu falo assim, eu como mulher, eu nunca tive esse tipo de representação no cinema. A gente sempre viu um personagem sendo muito forte, se doando pela humanidade, como o Superman. Ou, sei lá, aí a gente já vê na concorrência os Vingadores, e aí tipo o Capitão América como essência também, desse ser que se doa pela humanidade, que já passou por milhões de coisas e tal. E a gente nunca teve uma cara feminina foda o suficiente pra falar, caralho, que incrível, sabe? Que incrível isso tá acontecendo. E o quão incrível isso é que tipo, as meninas pequenininhas vão ver e vão se inspirar nessa personagem, que elas estão vendo lá na telona, que elas estão se inspirando numa pessoa real, de carne e osso, entendeu? Que é uma atriz que está representando tudo isso, todo esse legado que está sendo construído. Então, me deixa, assim, extremamente feliz. Eu sempre critiquei muito a DC, mas eu fiquei numa felicidade muito grande, porque eu queria muito, mas muito, que a Mulher Maravilha desse certo. Porque, pra mim, é muito maior do que só um filme bom de super-herói. Entende? Não é só o fato de você falar, putz, eles foram fiéis aos quadrinhos, eles trouxeram personagens incríveis, eles souberam construir, a trilha tava boa, o ritmo do filme. Cara, tudo isso pra mim perde o valor em meio a toda a outra parte de representatividade, do quanto eu me enxergo nela e do quanto eu consegui me sentir, sabe, tipo, com orgulho, cara, com um negócio assim que não tem explicação. Não tem como explicar. Eu acho que se você que tá aí do outro lado é uma mina que se sentiu tão incrível e que você saiu do cinema tão fora do teu corpo quanto eu saí, você consegue me entender. Tipo, não tem como eu expressar em palavras aqui pra vocês como que é você olhar pro cinema e você falar, caralho, olha essa super-heroína incrível que vai inspirar milhares de meninas, mas milhares de meninas nesse nosso mundo
fudido, entendeu? E que, no fim das contas, um ponto que até tava conversando com alguns amigos, levantando assim, né, pesando na balança a questão de tipo, o amor salva tudo e o motivo principal dela ter conseguido vencer o vilão, ter sido o amor dela pelo Steve Trevor e posteriormente o amor dela pela humanidade que manteve ela fiel a toda esse ideal, certo? Esse ser salvador. Eu acho assim que tipo tudo isso é tão grandioso, mas tão grandioso que, por mais que seja um clichê, por mais que seja banal, por mais que seja algo que, tipo, você fala, tá bom, o amor salva tudo. Bárbara, eu ainda acredito que o amor salva tudo, entendeu? Então, tipo, pra mim foi, cara, nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Eu não achava que eu ia dizer isso nunca na minha vida. Depois de Man of Steel, Batman vs Superman e Esquadrão Suicida, eu nunca achei que eu ia falar obrigada, DC. I am Diana of Themyscira, daughter of Hippolyta. In the name of all that is good, your wrath upon this world.